Pela sua santa e gloriosa palavra. Vamos abrir as escrituras no livro de Hebreus. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 11. Iremos ler do verso de número 4 até o verso de número 7. Hebreus capítulo 11, do verso 4 até o verso de número 7. Saudar também aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões, já que somente agora pode entrar ao vivo no YouTube. Então, aqueles que estão nos acompanhando a partir desse instante, que Deus os abençoe nessa noite também. Conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se pôr em pé em reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, do verso 4 ao verso 7. Nós estamos em uma série de exposições na carta aos Hebreus. Você pode conferir no Spotify ou no YouTube as ministrações anteriores. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita e gloriosa palavra. Vamos orar? Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito do Senhor nesse momento sobre as nossas vidas. Que a graça dele nos alcance e ele fale conosco por sua graça. Querido Deus, nossos corações estão alegres e nossas almas rejubilam diante do Senhor. Nós cremos que o Senhor está neste lugar e podemos sentir a sua graça sobre as nossas vidas, em todos os atos de adoração que até aqui já foram realizados. Nesse momento, Senhor, nós temos diante de nós a sua palavra, e ela é a razão máxima que nos faz estar aqui. Cremos com todas as forças de nosso coração que o Senhor fala através da sua palavra. E é por isso que neste momento nós suplicamos a Ti, gracioso Espírito Santo, Tu que sonda mentes e corações, Tu que esquadrinha os nossos passos. Nesta noite, Senhor, fale conosco, traga consolo ao nosso coração, traga refrigério à nossa vida, traga alívio às nossas dores. Se for necessário, nos corrija, nos repreenda, nos exorte, mas não permita que deixemos este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui. E se entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém, Senhor, que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte, para o louvor da glória do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Fé que adora, anda e obedece. No domingo passado iniciamos o 11º capítulo da carta aos Hebreus. Certamente o capítulo mais conhecido desta epístola, o mais visitado, o mais lido
e sobre o qual a maioria das vezes nós refletimos quando queremos pensar sobre fé. Nos 3 primeiros versos, o autor bíblico nos apresentou a natureza da fé, qual é a sua gênese, o seu propósito e a sua finalidade para o povo de Deus. Uma fé que é entregue a todo aquele que de fato crê em Cristo e nele deposita a sua confiança, desde tempos mais remotos, em épocas muito distantes, das quais pouco sabemos, apenas aquilo que se decidiu Deus preservar ao nosso alcance. Do capítulo 11, ainda do verso 4 até o verso 7, nós temos a segunda perícope do texto. E aqui, como quem cria uma linha cronológica, a fim de discutir e pensar a natureza da fé que já fora nos apresentada, o autor sagrado deseja então nos apresentar elementos tangíveis, práticos, ao alcance de nossa percepção, já que ele termina o primeiro perícope do capítulo mostrando-nos que a fé ela tem uma fundamentação histórica. Tendo a fé uma fundamentação histórica, então ele precisa apresentar quais são os elementos históricos que testificam dessa fé. E com esse objetivo, então ele a partir do verso 4 começa a citar personagens famosos e conhecidos, com os quais estamos familiarizados, seja pelas historinhas que aprendemos nas escolas bíblicas dominicais, seja pelas aulas e exposições bíblicas que foram feitas a nós ao longo de toda a nossa vida, seja pelos filmes, desenhos e dramaturgias com as quais temos vivido ao longo de todo esse tempo. Ele então começa a nos descrever esses elementos preciosos da fé, a fim de nos permitir compreender qual a natureza e o sentido dessa fé graciosa que nos for apresentada por Cristo. Se você prestou atenção em toda a liturgia até aqui desenvolvida, você já deve ter notado que os textos que acabamos de ler ao longo deste culto apontam e sinalizam para essa fé que é expressa através da adoração, essa fé que sinaliza através do caminhar e essa fé que resulta em uma obediência. Portanto, uma fé que adora, uma fé que anda e uma fé que obedece. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 11, do verso 4 até o verso 7. E quero percorrer esse texto com você nessa noite, a fim de compreendermos se a nossa fé é essa fé que adora, é essa fé que anda, é esta fé que obedece. A primeira verdade está justamente no verso número 4. E o que é que nos diz o versículo número 4? Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Se a fé possui um fundamento histórico, o autor de Hebreus deseja partir do ponto inicial. E agora os primeiros personagens que ele nos apresenta, todos estão registrados no primeiro livro das Escrituras, também conhecido como o livro das origens, o Gênesis. E neste primeiro livro, essas informações nos são dadas sobre esses 3 personagens, dos quais pouco sabemos, dos quais temos pouquíssimas informações, a não ser aquelas que foram registradas no Gênesis e reafirmadas em outras passagens da Escritura. A fé, ela tem essa conotação expressa na vida de Abel. E quando nós pensamos na pessoa de Abel, indiscutivelmente nós pensamos em um ato de adoração. Quando Abel surge nas Escrituras, ele surge como alguém que está indo oferecer a Deus um sacrifício. Ele surge como alguém que está indo adorar ao Senhor da maneira como certamente fora instruído em algum momento de sua vida. Quando Abel surge nas Escrituras, surge como esse indivíduo que resolve ir à presença de Deus em um tempo específico e pré-estabelecido, a fim de levar a sua oferta diante do Senhor. A semelhança do seu irmão, que se propõe a fazer a mesma coisa. No entanto, o texto nos diz que Deus agrada-se da oferta que vem das mãos de Abel, mas rejeita a oferta que vem das mãos de Caim. Deus fica satisfeito com aquilo que Abel traz diante dele, mas Deus se desagrada daquilo que Caim levou diante dele. Muitas pessoas, de forma equivocada, pensam que o Senhor fica irritado com Caim só porque ele resolve levar alguns legumes que colheu na sua plantação, como se Deus fosse inimigo do legume e quem sabe até inimigo dos veganos. Mas não é essa a preocupação de Deus. O fato de Deus rejeitar a oferta de Caim não é porque é um monte de legumes. O fato de Deus se agradar da oferta de Abel não é porque é um cordeiro. É óbvio que existe toda uma construção tipológica na oferta de Abel e nela nós vamos meditar nesta noite.
Mas a razão pela qual o Senhor agrada-se da oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, se trata por conta das motivações que cada um traz no seu coração. Caim se coloca diante de Deus não pelas razões certas. Caim coloca-se diante de Deus não pelos motivos adequados. Caim coloca-se diante de Deus não pela predisposição correta. Ele o faz simplesmente por fazer. Ele o faz simplesmente por um ato de obrigação. Diferente de seu irmão, que seleciona o melhor e a primícia do seu rebanho e leva até o Senhor, pois entende que o seu momento diante do Senhor, ele é incomparável e insubstituível. Portanto, o primeiro exemplo histórico de fé que as Escrituras nos trazem é uma fé que adora, mas adora de que maneira? Adora de forma sacrificial. Caim resolve sacrificar o seu cordeiro diante do Senhor. E isso está registrado em Gênesis, no capítulo 4, do verso 3 até o verso 5. Já lido e pontuado aqui nesta noite. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da sua terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então o texto afirma: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que não se agradou da oferta de Caim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. O próprio texto denuncia o coração de Caim. O próprio texto aponta a razão pela qual Deus rejeita a oração de Caim. Quando Caim se coloca diante do Senhor, ele não se coloca diante do Senhor com a intenção de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de exaltar ao Senhor com toda a sua vida. Ele o faz simplesmente porque tem que fazer. E na hora que ele percebe que Deus fica satisfeito com a adoração do seu irmão e rejeita o seu tipo de adoração, o texto então nos diz que ele fica de que maneira? Ele fica examboado, ele fica com raiva, ele fica zangado, ele fica nervoso, ele fica furioso. Por que é que Deus se agrada dele e Deus não se agrada de mim? Por que que ele é melhor do que eu? Por que o Senhor fica satisfeito com ele e não se satisfaz comigo? Por que que ele tem o agrado do Senhor, a bênção do Senhor e eu não tenho? Você percebe que o coração de Caim começa a ser denunciado através da maneira como ele se coloca diante de Deus. Quando nós falamos de adoração, nós não estamos falando de uma atitude letárgica, nós não estamos falando de uma postura passiva. Muito pelo contrário, quando nós pensamos em adoração, nós estamos falando de um ato, de uma atitude, de um exercício concreto, aonde nós decidimos se colocar diante do Senhor. E como que nós decidimos nos pôr diante do Senhor? A Escritura diz no Salmo 51, no verso 17, Davi declarou: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezará o Senhor. O que de fato agrada a Deus na pessoa de Abel é o seu coração quebrantado, é o seu coração contrito, é a sua alma resiliente e é o seu desejo de adorar a Deus, ainda que isso lhe custasse um sacrifício. Caim procura o caminho mais fácil, Caim busca a rota mais simples, Caim se interessa por aquilo que é mais fácil de fazer. Só que Deus não deve ser servido assim, e Deus não deve ser adorado dessa forma. Em João capítulo 4, verso 24, Jesus, arguindo com a mulher samaritana, ele disse: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não havia verdade no coração de Caim, tampouco havia este espírito no coração de Caim. A única coisa que Caim queria fazer era cumprir a sua obrigação semanal. Às vezes essa pode ser a terrível realidade do meu coração. Às vezes essa pode ser a terrível realidade do seu coração. Nós nos acostumamos tanto em viver o exercício religioso que nós achamos que é somente ir a mais um culto, é somente mais um domingo, é somente mais um sermão, é somente mais um hino, é somente mais uma oferta, e em nosso ser não existe verdade alguma. Deus então mostra que o Senhor agrada-se da oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. 3 coisas pelo menos são presentes na oferta de Abel. Abel, por meio de sua fé, levou diante do Senhor um coração correto. Um coração correto.
O salmista disse, um coração quebrantado e... É porque não é todo tipo de adoração que Deus aceita. Não é todo tipo de culto que Deus recebe. Não é todo tipo de louvor que Deus escuta. Não tem a ver com a estética. A estética é o que menos interessa para Deus. A estética interessa para nós. Não tem a ver com a estrutura. Não tem a ver com a organização. Tem a ver com o coração. Tem a ver com aquilo que brota dos seus lábios. A Bíblia diz, a boca fala daquilo que está cheio o quê? Aí o profeta Isaías disse, este povo me adora com os seus lábios, mas o coração deles está como? Longe de mim. Aí é por isso que o salmista diz, qual é a oração que sobe ao trono do Senhor? É aquela que nasce de um coração quebrantado. Mas para que eu tenha um coração quebrantado, para que eu tenha um espírito contrito, para que eu me coloque diante de Deus com um coração correto, eu preciso entender quem eu sou. E eu preciso entender quem Deus é. E quem é que eu sou? Eu não vim aqui nessa noite fazer um favor a Deus. Eu não vim aqui essa noite porque Deus precisa da minha garganta emitindo sons para ser louvado. Eu não vim aqui nessa noite porque Deus carece da minha oração para poder fazer alguma coisa. Eu não vim aqui nessa noite porque Deus depende do meu culto para Ele existir e ser conhecido. Eu sou um miserável pecador e não sou digno de sequer cruzar os umbrais desta casa. Mas então por que eu estou aqui nessa noite? Porque a graça e a misericórdia dEle me colocou aqui nesta noite. E a sua infinita bondade e a sua compaixão excelsa me permite adorá-lo com um coração quebrantado e contrito. Não tem nada a ver com essa postura soberba e arrogante de Caim. Ele precisa se colocar diante de Deus com o coração correto. E se você conhece a história, quando o Senhor o adverte e pergunta, por que é que você está com a cara amarrada? Desde aquele tempo tem gente que anda com a cara amarrada. Por que é que você está com essa cara amarrada, Caim? Aí o Senhor mesmo vai argumentar com ele, você não sabe como tem que proceder? Está lá no Gênesis. Se você proceder da maneira correta, você será o quê? Você vai ser aceito. A sua adoração também vai ser recebida. Agora, Caim, o pecado está à tua porta. Cumpre a ti dominá-lo. Mas o que é que Caim faz? Caim dá vazão à sua natureza caída e tira a vida do seu próprio irmão. A adoração que é aceitável a Deus, ela começa com fé. E Abel tinha um coração quebrantado, contrito e crê no Senhor. Mas a atitude de Abel também nos mostra que através da sua fé, mesmo após a sua morte, sua fé ainda continua falando. Sua fé continua ainda discursando. Porque a fé que resulta em verdadeira adoração é uma fé que deixa um legado. E qual é o legado que nós vamos deixar? Que tipo de fé que nós estamos exercendo, praticando, operacionalizando nas nossas vidas? Caim surge nas Escrituras como alguém que leva ao Senhor uma oferta, mas não qualquer oferta. Ele sacrifica, ele derrama sangue, porque ele entendia que o preço do pecado é o quê? Derramamento de... Porque o salário do pecado é a morte. Caim está diante de Deus cheio de pecados. Ele precisa derramar sangue. Deixe-me dizer uma coisa para você aqui. Você está aqui diante de Deus cheio de pecado. E não tem animal algum que você possa sacrificar capaz de lavar os seus pecados. Mas não se desespere nem se angustie. Porque a boa notícia é que o sangue do Cordeiro de Deus é poderoso para lavar os seus pecados. E redimir a sua alma da culpa e da condenação eterna. Caim entende que a adoração precisa de sacrifício. Caim entende que a adoração precisa de derramamento de sangue. Caim, ele não tem essa compreensão. Abel, melhor, é o inimigo querendo atrapalhar. Abel entende que Deus precisa de uma adoração sincera e verdadeira. Isso é só para ver se você está ligado, rapaz, se orienta. Entende? A perspectiva precisa ser certa. A verdadeira fé, ela se transforma em um ato de adoração. E a verdadeira fé transforma a nossa adoração de um simples ritual vazio em um ato de entrega genuíno.
Se nós não tivermos essa fé em nosso coração, a única coisa que nós vamos fazer é produzir sons, e esses sons não vão ter finalidade alguma. Se nós não tivermos essa fé em nosso coração, a única coisa que nós vamos fazer é ter um ajuntamento semanal para nos encontrar, e isso não vai ter mudança alguma. Essa fé transforma um simples ato e um simples ritual em um verdadeiro e potencial ato de adoração a Deus. Mas não somente isso, é um ato de adoração. Não é só uma oração, não é só um louvor, não é só uma pregação, não é só um culto. É um momento precioso em que eu estou diante do Senhor. E o que é que eu venho trazer a Deus? O que é que você está entregando a Deus? Ou melhor, por que é que você já não se entrega mais a Deus? Por que é que você mantém tantas restrições à sua adoração? A adoração de Abel é uma adoração que reflete este amor sacrificial. Ele se sacrifica e ele vai até as últimas consequências. Nós precisamos redescobrir essa fé que também tem esta postura sacrificial. Estamos dispostos a nos sacrificar por Deus? Estamos dispostos a adorar a Deus em toda e qualquer situação? Estamos dispostos a render ao Senhor nosso louvor e o nosso culto, ainda que isso nos custe a nossa própria vida? Qual foi o preço da adoração de Abel? Abel, depois de oferecer esse sacrifício ao Senhor, ganhou uma inimizade. E um pouco depois terminou morto, assassinado pelo seu próprio irmão. Qual é o preço da fé? Qual é o custo da fé? Qual é o custo da obediência? Qual é o custo do sacrifício? A que preço você está disposto a pagar? Nós vivemos uma zona de conforto muito intensa. Esses dias eu via um vídeo nas redes sociais de um irmão que vive na região amazônica, e ele, a sua esposa e um filhinho resolvem ir ao culto de Santa Ceia de sua igreja. Aí ele entra em um barco, esses barcos a motor, e ele vai dirigindo o barco, pilotando o barco, sua esposa e o filhinho, e ele vai cruzando rios, entrando em locais estreitos, às vezes com um facão cortando galhas para o seu barco poder passar, para chegar até o lugar em que a igreja está reunida para celebrar a ceia do Senhor. E quando termina o culto, ele volta para casa e já está escuro, já está de noite. Imagine você, se é difícil navegar em um rio, com um barco, com um simples motorzinho, durante o dia, que dirá durante a noite? Você percebe os perigos que essa família está enfrentando? Você percebe os perigos e o sacrifício que essa família está fazendo para ir a um culto, servir ao Senhor e participar da comunhão do Senhor? Você entende o preço que essa fé está exigindo deles? E qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Às vezes muito menos do que isso me deixa longe da igreja por muito tempo. Eu preciso ter a fé de Abel, essa fé que está disposta a levar o sacrifício. Mas não somente Abel. Olha o que diz o versículo 11. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Lá em Gênesis capítulo 5, verso 23 e 24 diz: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Depois de nos apresentar a fé de Abel, que é essa fé que está disposta ao sacrifício, agora o autor de Hebreus me apresenta a fé de Enoque. Se nós sabemos pouco sobre Abel, sabemos menos ainda sobre Enoque. A Bíblia não nos diz quase nada sobre Enoque. A única informação que o Espírito Santo entendeu que precisava preservar neste santo livro sobre a pessoa de Enoque, que interessa a nós, é que Enoque foi um homem que andou com Deus. Somente isso. Apenas isso que sabemos, que Enoque andou com Deus. Quando vamos para o Gênesis, a ênfase sempre que se cita a pessoa de Enoque é exatamente essa: ele andou com Deus. Mas aqui no verso número 5, o autor de Hebreus afirma que ele foi poupado da morte, pois foi transladado pelo Senhor, e o seu testemunho, a sua fé, lhe trouxe o crivo de ter sido alguém que agradou a Deus. Pois bem, a fé precisa estar disposta ao sacrifício, e a fé
caminha com o Senhor. A fé, ela anda lado a lado com Deus. Não existe genuína fé se não existir verdadeira comunhão com o Senhor. Não existe verdadeira fé se não houver novo nascimento e o andar com Deus. E qualquer coisa que você me apresente fora deste padrão não passa de uma medíocre e hipócrita forma religiosa de viver. A Escritura diz que Enoque andou com Deus, e Enoque agradou a Deus. E quando nós visitamos a língua hebraica, esta expressão andar com Deus, nós vamos ver que o autor está falando de um caminhar contínuo, de um caminhar presente, de um viver diário, não de um encontro ocasional, esporádico, mas de uma vida que está sendo compartilhada. Enoque compartilhou a sua vida com Deus. Enoque andou todos os dias de sua vida com Deus. A gente não faz a mínima ideia de quando Enoque conheceu a Deus, mas desde o dia que ele conheceu a Deus, ele não soube mais viver longe de Deus. Desde o dia que ele se encontrou com Deus, ele já não permitia a si mesmo passar um único segundo sem uma profunda e intensa comunhão com Deus. Eu não sei como você pode ser um cristão e sentir a total e incrível despreza pela presença de Deus. Eu não sei como você pode ser um crente e não sentir fome da presença do Espírito. Eu não sei como você pode ser um crente e não sentir saudade do ajuntamento solene. Eu não sei como é que você pode ser um crente e passar meses sem ler a sua Bíblia. Eu não sei como é que você pode ser um crente e já não saber mais o caminho do joelho dobrado e da oração. Eu não faço a mínima ideia como você pode ser um crente e não sentir mais a presença de Deus. Enoque andou com Deus. A verdadeira fé é aquela que anda lado a lado com Deus. E tem um compromisso: agradar a Deus. Agradar a Deus. Enoque teve uma vida de comunhão contínua. A sua fé não é ocasional, mas ela é constante. Ela é íntima. Você é crente aqui nessa noite, amém? Você tem que ser crente amanhã no trabalho. Quando sair daqui e for na lanchonete que você vai comer, me leve para eu garantir se você é crente mesmo. Você tem que ser crente. Você tem que ser crente amanhã, na universidade, na escola. Você tem que ser crente amanhã na reunião de família, no café das 5. A sua conversa é conversa de crente. Os seus pensamentos são pensamentos de crente. A sua postura é postura de crente. As suas relações, elas são relações de crente. Você anda todo dia, toda hora com Deus. Enoque andou com Deus. A fé de Enoque é uma fé que caminha lado a lado com o Senhor. Mas tem gente que acha que Deus vai ficar trancado nessas 4 paredes quando ele sair daqui e for embora. Aí ele vai pintar o 7, ele vai desenhar o 8, ele vai fazer tudo que não presta. E ele acha que quando for domingo que vem, que ele entrar por essas portas e fazer uma oração raquítica e miserável, pronto, está tudo resolvido. Uma vez um disse para mim: pastor Luiz, uma vez salvo, salvo para sempre? Eu disse sim. Então quer dizer que eu posso ver na bagaceira do pecado, né, pastor? Não é isso que o senhor está dizendo? Eu falei: eu não. E o senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo que o salvo, ele vive como salvo, e ele é salvo para sempre. Eu tenho que ter boas obras, não é para eu ser salvo. Eu tenho que ter boas obras porque eu sou salvo e remido no sangue de Jesus. Você percebe a diferença gigantesca? A gritante distinção? Enoque é uma pessoa que anda com Deus. Enoque caminha lado a lado com Deus. Enoque não experimenta a morte. Mas a fé de Enoque, assim como a de Abel, que é um ato sacrificial, a fé de Enoque também é uma sombra. Um testemunho que salta das primeiras páginas da Bíblia para nos falar desta fé e o seu resultado prático. Enoque foi poupado da morte.
Enoque foi liberto da morte. Deus o tomou para si, Deus o arrebatou para si, Deus o trasladou para si. E o que isso significa? Enoque é um exemplo claro, lá na antiga aliança, no começo de tudo, de uma antecipação da vitória final que a nossa fé propõe. E esta antecipação pode ser vista na pessoa de Enoque, quando ele é poupado da morte por confiar e crer no Senhor. Nós um dia morreremos, nós um dia seremos tragados pela morte, nós um dia seremos levados a um túmulo frio e seremos esquecidos em uma sepultura debaixo do chão. Nós teremos que enfrentar isto, mas a semelhança da fé de Enoque, que o poupou da morte, a minha fé me poupa da morte eterna, e por esta mesma fé eu posso crer nas palavras do apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 54 até o verso 57, quando Paulo, usado pelo Espírito do Senhor, olhando para o exemplo de Enoque, ele disse: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Eu também serei poupado da morte eterna pela fé no Salvador eterno. Você entende isso? Enoque foi tomado pelo Senhor. E a morte? A morte já não tem poder sobre a minha vida. Jesus venceu a morte, Jesus subjugou a morte, Jesus destruiu a morte. Jesus esvaiu a morte do seu poder. Ela não tem poder sobre nós. É por isso que o cristão, ele não se assombra diante da morte. Se você vê um crente assombrado diante da morte, a fé dele é furada. Há um problema sério de fabricação. Eu não sei como é que você fala que o céu é bom e você tem medo de ir para lá. Ai, o céu é maravilhoso, vamos para lá? Não, agora não. Como assim? Você tem medo do céu? Você tem medo de morrer? Você tem medo de ficar duro dentro de um caixão? A morte do crente tem que ser elegante. Enterro de crente não pode ser aquelas... Não. Aquela agonia, aquela gritaria, aquela confusão, um cai, outro berra, baba, grita, não. Se no seu velório for assim, eu me retiro, vou logo lhe avisar, viu? Porque depois que você estiver morto eu não posso falar mais nada, então eu vou logo lhe avisar agora. Morra com elegância. Ora, você vai para o céu, meu amigo. A gente chora, a gente sente saudade, a gente fica triste, mas quando a gente pensa em se prostrar, o Espírito nos lembra: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Entende? Enoque é poupado da morte. Por quê? Porque ele andou com Deus. Só é poupado da morte eterna aquele que anda com Cristo. Entende, meu irmão? O que Deus pede a você? Deus pede a você que tenha a mesma fé de Enoque. Essa fé que está disposta a andar ao lado do Senhor. Esta fé que está compromissada em um caminhar contínuo na presença de Deus. O profeta Miqueias, lá no capítulo 6, no verso 8. Miqueias 6, verso 8, se eu não estiver enganado, ele diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede a ti? Ele pede a ti que pratique a sua justiça, que ame a sua misericórdia, e que ande com humildade no seu caminho. Você entende? O que Deus espera de você? Que a sua fé tenha um elemento prático. E a sua fé tem que ser uma fé que resulta em um caminhar ao lado de Cristo. Vivemos hoje um perigoso engano. A ideia de que você pode ser um cristão sem igreja.
A ideia de que você pode ser um crente, uma ovelha sem rebanho. A ideia de que você pode ser corpo de Cristo, sendo um membro separado do corpo. A ideia de que você pode ser edifício de Deus, sendo um tijolo que está fora da obra. E essa perniciosa mentira está seduzindo milhões de pessoas, por alguma razão desapontadas com a fé, a abandonarem o corpo de Cristo e a acreditarem levianamente que elas podem ter uma autêntica fé, caminhando longe do Senhor. Pois eu quero lhe dizer que isso é mentira. Porque uma brasa fora do braseiro, cedo ou tarde ela apaga. Não tem como. Enoque andou com Deus. E você, meu irmão, está andando com quem? A fé viva se manifesta no nosso andar diário com Deus, não apenas em momentos religiosos. Sabe aquele cristão que acha que os compromissos formais dele é ir na igreja no dia que ele nasceu, o pai e a mãe dele trouxe ele para ser consagrado, né? Se fosse lá na igreja romana, no dia que você foi batizado. Aí depois ele só volta na igreja quando ele vai assumir um compromisso. Aí depois ele volta na igreja quando ele tem alguma outra responsabilidade. E ele se acostuma a ir visitando a igreja esporadicamente, acreditando que está vivendo uma fé. Essa não é a fé de Enoque. A fé de Enoque anda com Deus todo santo dia, a todo momento, a todo instante. E a pergunta que o Espírito Santo então nos faz é: por onde nós estamos andando? Quem tem sido a nossa companhia? De quem nós nos cercamos para caminhar nesse mundo? Você está andando com quem? Você está andando por onde? Você está seguindo que rota? Você está buscando qual trilha? A fé de Enoque é uma fé que anda. Ela anda ao lado de Deus. Você não pode sobreviver neste mundo sem contar com a companhia de Jesus. Você precisa de Jesus. Você necessita de Jesus. Você carece da presença de Jesus. E a boa notícia é que Jesus está disposto a andar do seu lado. Eu não andava com você não. Eu não tenho muita paciência. E acho difícil que você andasse muito tempo comigo. Mas Jesus, que bom, Ele anda comigo e Ele anda com você. Ele caminha conosco. Ele vai junto conosco. Mas não somente essa fé. Olha o que diz o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 8 e verso 9 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé fazia o quê? Andava com Deus. Verso 11 do capítulo 6 de Gênesis: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Toda a terra estava dominada por maldade. Toda a terra estava cheia de imundície. Toda a terra, todo o gênero humano estava dominado pelo pecado. Mas havia uma pequena faísca de exceção. Era quem? Noé. Mas não é porque Noé não tinha pecado. É porque Noé andava com quem? Com Deus. Aí o texto bíblico me mostra que Noé foi divinamente, é o que diz o autor de Hebreus, pela fé Noé divinamente instruído, foi orientado para construir uma arca, para erguer uma embarcação gigantesca, a fim de salvar a sua própria casa, preservar a semente humana, tornando-se herdeiro dessa justiça que vem através dessa fé. Quando nós lemos isso, isso pode soar como simples aos nossos olhos. Mas você faz ideia do que é você um belo dia ouvir uma voz dizendo que você tem que construir um barco? Mas você mora a quilômetros de distância do mar. Mas ainda tem um detalhe. Nunca tinha feito o quê? Chovido. Está parecendo que nós estamos vendo os dias de Noé. Não chove, eu estou agoniado já de calor. Nunca tinha chovido, não chovia. Noé nunca tinha visto uma gota de chuva. Nunca havia caído uma gota de água sobre a terra. E de repente Noé chega para seus filhos e diz: olha, Deus falou comigo.
E Deus mandou que nós construíssemos uma arca. E Ele me deu as instruções precisas para construir essa grande embarcação. E ela vai ter pavimentos. Por quê? Porque Deus vai mandar os animais para entrarem nessa arca. Então ela tem que ser forte, resistente, para ela flutuar. Mas flutuar por quê? Porque Deus vai fazer chover. Imagine você, os filhos de Noé, olhando para papai e tendo a plena certeza: papai pirou de vez. Mas pai é pai, vamos obedecer. Todo mundo começa a trabalhar. Daqui a pouco os vizinhos são chamados a atenção por aquela madeira que vai se acumulando no quintal de Noé. Daqui a pouco a coisa começa a tomar forma. E as pessoas perguntam: o que é isso? É um barco. Para quê? Deus mandou eu fazer. Por quê? Porque veio um grande dilúvio. E as pessoas zombam de Noé. E as pessoas escarnecem de Noé. E as pessoas acham que Noé enlouqueceu de uma vez por todas. E as pessoas têm certeza que Noé está gastando os seus dias e o seu tempo construindo algo que não tem finalidade alguma, quando ele podia estar fazendo qualquer outra coisa mais proveitosa. Você acha que essa arca foi construída em 1 ano? Você acha que essa arca foi construída em 2 anos? Décadas se passaram para que essa arca ficasse pronta. E segundo os melhores estudos que nós temos arqueológicos, isso certamente consumiu praticamente toda a vida de Noé. Noé passou a sua vida inteira lutando com a sua casa para construir uma arca, confiando em uma promessa de algo que ele nunca tinha visto, tendo que conviver com a zombaria das pessoas, com o escárnio das pessoas, com o descrédito das pessoas. Mas a fé de Noé é aquela fé que vê o que as pessoas não podem ver. E a fé de Noé está fundamentada no fato de que ele creu no Senhor e ele temeu ao Senhor, então ele obedeceu ao Senhor. Porque a verdadeira fé obedece, mesmo quando não consegue compreender nada. Ela obedece. Mas por que o Senhor quer que eu vá por aqui? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Por que o Senhor quer que eu realize isso? Por que o Senhor quer que eu tome esta decisão? Eu tenho claro diante dos meus olhos que essa é a vontade de Deus, mas eu fico lutando contra ela, querendo entender porque Deus quer que eu faça isso. Mas a fé não questiona, a fé obedece. Simplesmente obedece. Assim como Noé obedeceu. Assim como Noé creu naquilo que as pessoas não estavam vendo. Tem coisas que Deus pede para a gente que é difícil a gente acreditar. Tem coisas que Deus pede para nós que é difícil de nós abraçarmos. Mas se essa fé está presente dentro do nosso coração, ela se traduz em uma obediência prática. Uma obediência que o mundo não pode entender. Por que é que você vai à igreja? Por que é que você insiste em fazer parte de uma igreja? Por que é que você lê essa Bíblia? Por que é que você fala tanto do Evangelho? Quando você podia estar fazendo tantas outras coisas mais interessantes? Quando você podia estar fazendo tantas outras coisas mais agradáveis? Poxa, você vai faltar ao lazer do domingo só porque é domingo e tem culto na sua igreja? Poxa vida, nós marcamos o futebol e você vai faltar no futebol, rapaz, porque tem escola bíblica dominical? Meu Deus, você vai faltar no aniversário tão aguardado que nós planejamos há tanto tempo, só porque de noite tem culto e você está escalado para ficar no estacionamento, manobrando o carro? Meu Deus, você podia colocar os seus filhos numa coluna de férias e você vai levar eles para uma escola bíblica de férias. Você podia estar fazendo tantas outras coisas, mas você acredita que um dia virá o juízo sobre o mundo e é por isso que você insiste em construir essa arca chamada fé. Temos que conviver com isso ou não temos? Temos que suportar isso ou não temos? Mas a fé de Noé é essa fé que obedece de forma prática. Até que ponto você está disposto a obedecer a Deus? Não se trata de obedecer de acordo com as suas conveniências. Não é obedecer quando eu quero obedecer e quando eu acho que devo obedecer. É obedecer completamente. O Espírito Santo diz: você tem que abandonar o seu pecado. Então você abandona. Você não fica arguindo com Deus: não, mas eu gosto, mas eu preciso, mas eu quero, mas não é bem por aí, é por aqui. Não. Você obedece à voz de Deus. Porque essa fé é prática. Mas às vezes nós queremos relutar com o Senhor.
e não entendemos porque Deus nos pede certas coisas. Entende? Eu me lembro que quando eu era seminarista, o meu desejo era plantar uma igreja. Eu queria plantar uma igrejinha, começar uma igrejinha do zero. Eu e minha esposa. Eu nem queria ser pastor. Até hoje não quero. Mas é melhor obedecer do que sacrificar, né? Eu não dou nem muita corda desses pensamentos, porque quando eu vou por aí, geralmente Deus quer me matar, aí eu passo mal, aí da última vez quase que eu vi a porta abrindo assim, tá? Vi umas luzes, aí fecha que eu volto. Aí eu disse, Jesus, eu quero plantar uma igreja. Aí vim pregar nessa igreja. Não era esta igreja. Aí eu subo no púlpito dessa igreja. Aí o Espírito Santo fala comigo, aqui está a sua igreja. Mas não era o que eu queria. E coisas foram acontecendo nesse processo. E quanto mais elas aconteciam, mais eu dizia, Deus, eu disse que não queria. E coisas iam aparecendo, e eu dizia, Senhor, eu disse que não queria. Mas a fé, ela obedece. Porque não se trata do que eu quero, mas é do que Deus quer que eu faça. E aí eu tenho que aprender a confiar em Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e Deus erra? Não. Se Deus não erra, por que é que eu vou duvidar da vontade de Deus? Noé entende que Deus quer que ele faça uma arca. E ele faz a arca. E o tempo passa. O dilúvio vem. As pessoas são surpreendidas de que loucas eram elas. E o ajuizado era o doido do Noé, que deu ouvido à voz de Deus, que construiu a sua arca e fez isso para salvar a sua família. Que arca você está construindo? A sua casa está em perigo. A sua família está em perigo. As águas tormentosas do dilúvio estão vindo. E como é que você vai sobreviver a ele? Como é que você vai transpor as ondas intempestivas que se abaterão sobre você? A boa notícia é que há uma arca de portas abertas, e nela você pode entrar, e nela você será guardado por Deus, e sombra nem mal algum chegará à tua porta. Noé, ele anda com o Senhor, e ele obedece ao Senhor. A sua fé precisa ser uma fé sacrificial. A sua fé precisa ser uma fé de vivência prática. A sua fé precisa ser uma fé de obediência. Obedecer a Deus, confiar em Deus. Mas não somente, a gente pulou o verso 6. O que é que diz o verso 6? Ele é como se fosse a conclusão dessa perícope. Aí o autor de Hebreus diz no verso 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa fé que é sacrificial como a de Abel, essa fé que anda com o Senhor como a de Enoque, essa fé que obedece como a de Noé, esta é uma fé que está fundamentada nesse pilar sólido, que sem ela é impossível satisfazer ao Senhor. Ambos creram que Deus existe. Você crê que Deus existe? Mas tem muita gente dentro de igreja que não crê que Deus existe. Mas tem muita gente que lê Bíblia e não crê que Deus existe. Mas tem muita gente que frequenta culto, tem o nome escrito no hall de membro de uma instituição e não crê que Deus existe. Mas tem muita gente que se denomina cristão, mas não crê que Deus existe. Porque não se trata de abrir a boca e dizer eu creio que Deus existe. Se trata de viver com a certeza de que Deus existe e os seus olhos estão postos sobre a minha vida. Compreende a diferença? Entende a distinção clara? Eu creio que Deus existe, mas eu vivo na prostituição. Eu creio que Deus existe, mas eu vivo roubando, enganando, furtando, corrompendo e sendo corrompido. Eu creio que Deus existe, mas eu vivo de tramóia, de falcatrua. Eu creio que Deus existe, mas desmentindo, vivo enganando, vivo usurpando. Eu creio que Deus existe, mas levo uma vida imoral e pecaminosa. Você devia tremer só de pensar que Deus existe e está vendo tudo isso que você faz.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe. Mas não só crê que Deus existe. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Se trata de crer na existência de Deus e crer que Deus é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, as nossas obras são apenas atitudes religiosas de boas intenções que não agradam a Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 17, Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós cremos na justificação pela fé. Em Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e verso 9, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Não é pelo que você faz, o que eu faço, é pelo que Deus é. E essa fé gloriosa que Ele nos dá, portanto, é fundamental. E o princípio original da fé é este: crer que Deus existe. Portanto, meus irmãos, todas as virtudes cristãs, elas fluem da fé. E sem essa fé sacrificial, sem essa fé que anda com Deus, sem essa fé disposta à obediência, a comunhão, ela se torna vazia. Não tem como andar ao lado do Senhor. Abel nos ensina que a fé verdadeira adora com sacrifício. Enoque nos mostra que a fé verdadeira caminha e depende da presença de Deus. Noé nos mostra que a fé verdadeira obedece com temor e perseverança, mesmo sem compreender absolutamente nada. E a súmula do texto nos ensina que tudo isso somente é possível se nós crermos que Deus recompensa aqueles que o buscam pela fé. Caso contrário, não faz sentido o que Abel fez. Não faz sentido o que Enoque fez. E não faz o mínimo sentido o que Noé fez. Aliás, o texto bíblico não está falando de Enoque. O texto bíblico não está falando de Abel. O texto bíblico não está falando de Noé. Então de quem é que o texto bíblico está falando? Eles são apenas vultos, sombras, que apontam para algo muito maior e excelente. O texto bíblico está me falando que Jesus, assim como Abel, ele adorou sacrificialmente. Abel ofereceu um cordeiro, Jesus ofereceu sua própria vida. O texto bíblico está me mostrando que Jesus andou com o Pai, assim como Enoque andou com Deus. E Jesus não se apartou dele um único minuto que seja. Ele disse: eu estou nele e ele está em mim, eu com ele sou um e ele comigo também forma um. A Bíblia me afirma que Jesus, assim como Noé, também construiu uma arca. Mas a arca de Noé cumpriu o seu propósito, foi esquecida pelo tempo e sucumbe nas entranhas da terra. Jesus construiu uma arca que se chama Arca da Graça. E ela está aberta e ela suporta os ventos, ela suporta as tempestades, ela suporta as ventanias e ela preserva a família de Deus e todos aqueles que nela entram pelo seu chamado divino. O texto bíblico não está falando de Enoque, Abel ou de Noé. O texto bíblico está falando de Jesus, porque Jesus é o centro da nossa fé. Jesus é o firme fundamento de nossa vida. A fé que ofereceu um cordeiro, a fé que andou com Deus, a fé que construiu uma arca, essa fé agora se ajoelha diante da cruz, porque na cruz está a súmula e o fundamento de toda esta fé, a pessoa de Jesus Cristo. Entende? Noé se curva diante dele, Enoque se curva diante dele, Abel se curva diante dele, e ele se ergue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se ergue como o verdadeiro sacrifício de adoração ao Senhor. Ele se ergue como alguém que anda com o Pai e está disposto a caminhar ao seu lado. Ele afirmou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é a arca da graça que se abre para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. É Jesus, esse maravilhoso Jesus. A fé de Abel adorou,
A fé de Enoque andou. A fé de Noé obedeceu. Que tipo de fé você traz hoje diante do Senhor? Reflita sobre isso. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus, vamos buscar a sua presença. Querido Deus, nós vamos nos aproximar da tua mesa, Senhor. Isso é um ato de fé. Mas nós não queremos que seja apenas uma fé religiosa. Um ato vazio ou esvaziado de sentido. Senhor, sonde o nosso coração nesse momento. O Senhor conhece aquilo que se passa dentro de nossa vida. Qual tem sido, Senhor, o tipo de fé que nós temos cultivado em nosso coração? Às vezes, Senhor, nós não estamos dispostos a sacrificar. Temos oferecido tão pouco ao Senhor e ainda assim achamos que isso é muito. Às vezes, Senhor, nós não estamos dispostos a andar do Teu lado, porque julgamos que o caminho é espinhoso demais. E aí procuramos rotas alternativas que nos parecem mais fáceis. Às vezes, Senhor, nós desprezamos o chamado que o Senhor tem feito e não estamos dispostos a lhe obedecer. A Tua palavra diz que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, se nesta noite a nossa fé está corrompida, se nessa noite a nossa fé está estragada, se nessa noite a nossa fé já não está disposta ao sacrifício, já não está disposta à obediência, já não está disposta a andar do Teu lado, nós lhe pedimos perdão e rogamos que a Tua graça nos invada, que o Teu Espírito venha ao nosso encontro, que o Senhor penetre nas nossas emoções, em nossa consciência, e que o Senhor reabilite em nós essa fé gloriosa que não nasceu em nossa vida espontaneamente, mas nos foi dada gratuitamente pelo nosso Criador. Nos dá essa fé, Senhor, essa fé que está disposta a adorar, essa fé que está disposta a caminhar ao Teu lado, essa fé que está disposta a lhe obedecer, ainda que a gente não entenda, Senhor, ainda que a gente não compreenda, mas coloca em nosso coração essa ardente e inabalável fé. Ó Espírito Santo, renova-nos nessa noite, renova, Senhor, renova nosso coração, tira as cinzas do nosso altar, reacende a chama viva da esperança. Ó Senhor, nos dá forças e disposição para caminhar ao Teu lado, como fazíamos no início, com alegria, com entusiasmo, com avidez de estar na Tua presença, Te servindo e vivendo uma vida relevante para a glória do Teu nome. Senhor, nos dá esse coração liberal, disposto a sacrificar tudo e qualquer coisa em prol da Tua vontade sobre as nossas vidas. Nos dá essa fé, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.